Eu acabei encontrando esse Mahal aqui. Eu achei interessante até um pouco a história. Então eu disse, vou fazer um vídeo falando desse Mahal aqui. Vamos logo descartando que ele é um cara de outro mundo, que foi para um mundo esquisito, que tem monstro. Eu só vou pontuar uma coisinha. Os monstros que atacam nesse mundo aqui parecem ser lendas urbanas, especialmente japonês. O que acontece? O protagonista ele tá indo pra escola, você logo vê que ele é sério, um cara bastante sério. E você pensa, é um cara sério, então deve ser um cara fodão. E chegando na escola, eles vão se teletransportar para uma missão que eles fazem. E quando eles vão para outro mundo, ou mundo dos monstros, sei lá, mais ou menos. Na onde o protagonista fica à frente no hospital. Só que lá no começo ele é atacado por uma mulher com o rosto rasgado. Eu já sei qual lenda urbana ela é. É uma lenda japonesa. Na onde ela fala que se ela é bonita. E se caso ele falar, você é bonita, ele vai ter o rosto rasgado. E se caso ele falar que ela é feia, é mudo na hora. Enfim, ele preferiu correr. E depois disso ele começa a mostrar várias faces da cara dele, mostrando que ele é um palhaço total. Mas acaba aparecendo um estátua e logo ele fala, meu hack chegou. E começa a se achar e escunhambar a mulher, pensando que ele vai ficar fodão. Só que esse estátua só dá uma dica a ele, como vencer ela, somente. E ela começa a ameaçar ele falando, por última vez, você me acha bonita? E logo ele pega a dica que ele viu e beija a boca dela. E sério, parece que ela gostou. Só faltou ela falar babaca. E depois corre dizendo que ele vai se arrepender e vai ter que se responsabilizar com isso. Em resumo, ele acabou conquistando uma lenda urbana. E ele fala que o beijo dela tem gosto de sangue. E ele conseguiu completar a missão que o estátua pediu. E ele acaba ganhando uma tesoura que é dela. E com isso ele vai para o hospital, onde ele acaba encontrando a enfermeira-chefe, dizendo que ele tem que fazer algumas missões. E ele tem que tomar cuidado, senão ele pode acabar falecendo e virando comida deles. E ele pergunta se tem outros alunos igual a ele. E ela fala que tem sim. E até mesmo um morreu e eles comeram. E depois disso ele começa a fazer algumas tarefas, como ele matou a cabeça de uma mulher flutuante. Começou a ameaçar os seus pacientes. Não só isso, como ameaçou um bebê e tudo mais. E depois de ele fazer essa tarefa, eles começam a ganhar o seu salário. Na hora ele vê os outros alunos e eles ganham só R$100, vou dizer assim. Aí acaba que esse dinheiro vai servir para eles comer ou beber a água que tá dentro daquelas máquinas de pedir coisa. E ele acaba vendo que tem uma lanterna e ele pensa logo pegar, porque aquela lanterna é cara. Quer dizer que tem alguma coisa com aquela lanterna. E um pouquinho na frente ele consegue encontrar uma vampira e ele dá um tipo de café que ele faz com caco de vidro. E ela começa a gostar muito, tanto que ela ainda deu uma gorjeta a ele muito gorda. Ele aproveita esse dinheiro para comprar a lanterna, onde ele recebe uma missão de ele sair à noite. Lembrando que a enfermeira-chefe falou que não é para ele sair à noite e nem abrir os olhos, senão eles vão se arrepender. Até porque agora eu entendi porque eles vão se arrepender. E no fim ele acaba decidindo sair à noite, procurar informações. Ele consegue usar a lanterna porque a lanterna parece que expulsa o mal que tá rolando ali. Até mesmo ele vê uma pessoa chorando e ele quer investigar isso. Só que ele diz que não tem tanto tempo e ele não sabe o motivo. Então ele diz que vai investigar pelo dia. Então ele vai lá e vai mimir. E no outro dia ele começa a fazer perguntas para algumas pessoas para saber informações sobre esse choro. Só que ninguém quer responder. Até ele acabar encontrar um cara que é cachaceiro e começa a beber e perguntar algumas coisas. E ele fala que ele pode achar em cima do telhado. Então ele foi lá e acabou encontrando a porra de um celular. E a enfermeira mestre acaba chegando lá e perguntando o que ele tá fazendo ali. E ele fala que só vai tomar uma pura. E quase ele foi pego no fraga. Só que ela acreditou e disse que vai embora. E ele acaba indo embora e depois dá a noite. E dando a noite, ele investiga esse celular. E acaba que aparece uma figura assustadora que tem a aparência dele. E essa figura pega uma faca e ia afiar no pescoço dela. Na onde quem ia falecer seria o protagonista. E ele acaba pegando a lanterna dele rápido e acaba apontando para esse espírito dos capirotos. E consegue purificar para esse celular. Na onde ele acha outro vídeo onde mostra a enfermeira-chefe sendo abusada por pacientes ou algo do tipo. E o capítulo acaba. Eu posso fazer análise do próximo capítulo? Não, porque esse foi os capítulos todo, já que só tem 6 capítulos e pelo que eu vi aqui é um outro capítulo que é muito demorado para sair. Pode ser que no outro país tem? Pode, mas por enquanto só vou falar até aqui. Então, até a próxima. Quando o protagonista acaba descobrindo que aquela enfermeira-chefe foi abusada, ele acaba saindo no quarto para investigar mais. Só que ele acaba encontrando ela e ela persegue ele e ele sai correndo, né? Ele foge. Só que quando ele tava fugindo, ele acaba encontrando
uma criança no telhado. Ele estranha, pergunta pro nome dela, ela fala o nome, e depois ele chama pra comer naquela máquina de comida, e dá a comida para ela, e os dois ficam bastante amigos. E quando estava voltando para o telhado, ele acaba vendo a enfermeira-chefe matando um paciente num crucifixo, cada um com seus hobbies. Ele acaba fechando os olhos da criança para não ver aquela cena bizarra, e depois disso eles vão embora. E ele acaba deixando a criança lá em cima, e depois dessa, aí acaba vendo um aluno subindo ali, e ele fala logo de cara, não entre no meu caminho. Ele fala, beleza, pode ir. E depois vai embora. No outro dia, ele começa a querer investigar mais, onde ele vai falar com aquele bebaço. Só que aquele bebaço tá querendo receber uma seringada na bunda. Depois disso, ele sai dali e aparece aquele garoto de novo falando, pedindo desculpa. Ele falou beleza, beleza, e vai embora. Depois disso ele pede ajuda à equipe de paciente para dar uma reação de um cara. E ele acaba descobrindo que ele tem que ir para o necrotério para tentar investigar o que está acontecendo. E é o que ele faz, ele vai direto para o necrotério, onde aparece uma mulher lá que conta a história que todos os corpos ficam sumindo, querendo assustar ele. Só que ele ainda continua ainda, até parece um zumbi correndo, e ele assustado tenta apertar mais rápido para fechar o elevador. Só que o protagonista acaba segurando para o zumbi entrar, e ele fala que o zumbi pode ter uma coisa importante para resolver. Depois disso vai entrando outros tipos de zumbi estranho, e eles começam a brigar entre si porque eles querem devorar o humano que está ali dentro. Mas ele aproveita essa chance para fugir de fininho. E chegando lá no necrotério, ele acaba encontrando um caderno, onde ele acaba descobrindo umas coisas curiosas. Só que ele é pego no fraga para enfermeira-chefe e pergunta, o que você está fazendo aqui? Responde correndo, sério, ele foge, só foge. E ela fica sem entender nada. Depois disso ele acaba encontrando a sua turma, onde ele fala que as coisas estão ficando muito mais perigosas. Mas a turma dele quer ficar com ele e investigar esse caso. Então eles vão para o quarto para poder descobrir o que eles acabaram descobrindo. Só que a enfermeira manda abrir a porta e manda eles ir para o quarto. Só que eles não abrem. Então ela fica putaça e acaba quebrando a porta e ameaçando acabar com a vida de todo mundo que está ali dentro. Só que um cara pega e diz, não, eu vou distrair ela e vocês correm. Só que o que acontece? Isso era uma armadilha, porque do nada ele começa a ferir o pé da garota que tava com eles e foge, deixando a garota pra morrer. Aí o produtor já fala, desloga rápido, que é pra sair daquele local. Só que ela demorou tanto que levou uma facada nas costas. E o produtor já sai correndo. E eu pensando que ele ia dar um socão no cara, o cara fala lá um monte de desculpa, diz, não, eu tenho uma vida de merda, e ele fala, não tô nem aí com isso. E acaba subindo ao teto, onde ele acaba encontrando aquela criança, eles dois. Só que a enfermeira-chefe chega lá também e diz que não tem pra onde escorrer. Aí o protagonista fala, eu vou contar uma história. A história é a seguinte, que tem uma enfermeira que era muito gente boa, onde ela quis ser enfermeira para ajudar as pessoas. Só que ela acabou descobrindo que o enfermeiro-chefe, abusava das pacientes. Ele tentou ajudar, só que o que aconteceu foi que ela também foi abusada junto com as pacientes. Não só isso, como quando ela tentou alertar, todo mundo duvidava e dizia que ela estava mentindo, que ela estava dando em cima do enfermeiro. E assim, ela cometeu o posto de viver e teve uma vida amaldiçoada. E depois ele fala sobre a criança, que ele achava que a criança era uma filha bastarda dessa mulher que tá em cima do teto. Só que ele acaba descobrindo que não. Na realidade, aquela criança é a bondade dela, que tinha deixado ela e vivido no teto. E o cara escutando tudo isso, ele pensa, se eu matar essa bondade, a enfermeira-chefe vai morrer. E ele acaba atacando a bondade dela, a criança. Mas a enfermeira-chefe fica putaça e decepa a cabeça dele, na hora. Não deu certo, carinha. E ela também ia eliminar o protagonista, só que o protagonista é salvo pela a bondade dela, que é a criança. E a criança acaba abraçando a enfermeira-chefe, e a enfermeira-chefe se lembra da sua bondade, na onde ela acaba quebrando a maldição e voltando como era antes, e o céu ficando azul. E assim a maldição do hospital é quebrado, e assim o protagonista consegue completar a missão. E assim o capítulo acaba e tudo mais, e eu não tenho mais o que dizer porque só tem 15 capítulos. E até a próxima, pessoal. Se gostou do vídeo, se inscreva, dê like e tudo mais. Fui!